Este belíssimo documento apresenta as nuances da boa nova de salvação. E nós concluímos na semana passada, à noite, o capítulo 2, onde vimos Paulo lançando mão do recurso literário que ele já vem fazendo, aquela diatribe que eu expliquei aos irmãos. Paulo ali confeccionou um judeu imaginário para dialogar com ele e assim entregar respostas baseadas no Evangelho, trazendo esse interlocutor imaginário de uma maneira tão corajosa e eficaz. Paulo está confrontando os pecados deste homem, que são pecados em que até hoje nós vemos homens embaraçados, somente aqueles que vestem aquela capa da religiosidade, aquela capa do legalismo ou do moralismo, e achando que por meio dessas coisas vão adquirir salvação. Paulo vem falando a este homem, ele na verdade começou falando ao pagão, mostrando que todos os homens que vivem debaixo da indignação e da ira de Deus, que se revela dos céus contra toda a perversidade dos homens debaixo da terra, eles serão condenados à morte eterna, à perdição eterna, a menos que se arrependam. O capítulo anterior, que é o capítulo 2, Paulo começou a falar mais claramente ao judeu. E ele chamou esse recurso da diatribe. E ele mostrou também que, assim como o pagão, este judeu moralista ou religioso, pela falsa religião do judaísmo do primeiro século, ele também era indesculpável, tão indesculpável quanto um pagão que não conhecia e não temia Deus. Ele também havia ignorado a bondade de Deus, que é o que conduz todos os homens ao caminho do arrependimento. Paulo disse a esse judeu que ele também não escapará a menos que se arrependa. E mostrou que tanto o judeu, o primeiro judeu, quanto o grego, eu disse que essa expressão se relaciona à universalidade da humanidade. E todos os homens estarão diante de Deus para prestar conta de suas ações. Eu mostrei para vocês que Deus colocou, Paulo falando, que Deus colocou na alma de todo ser humano a norma da lei, para que todo homem saiba o que está fazendo, sendo certo ou sendo errado. Todos nós sabemos quando falhamos, todos nós sabemos quando acertamos. E no sermão passado, o moralista foi chamado por Paulo a sofrer a cirurgia no coração. Paulo tocou naquele assunto bem sensível que eu falei para os irmãos, que era o tema da circuncisão. E esse tema da circuncisão mexia muito com todo judeu, mesmo piedoso, e também todo judeu moralista. Esses judeus tinham essa marca na carne, que essa marca mostrava que eles pertenciam a Deus, pertenciam ao Deus verdadeiro. Mas essa marca que Paulo estava falando deveria acontecer aqui dentro do coração. Mais valia o homem estar aqui com a marca, a circuncisão no coração, que é a ação do Espírito Santo, quando troca o coração de pedra por um coração de carne, e assim esta pessoa se torna uma nova criatura pela fé e pela graça em Cristo Jesus. Eu disse aos irmãos que Paulo está falando no capítulo 1, capítulo 2, e agora no capítulo 3, que iremos introduzir, ele está falando sobre o tema pecado. E ele vai fazer isso, mais uma vez, chamando esse recurso da diatribe. Dessa vez agora, meus irmãos, nós vamos ver Paulo fazendo perguntas e respostas. Perguntas, na verdade, é o moralista fazendo a pergunta e Paulo fazendo as respostas, entregando as respostas. O intuito de Paulo, meus irmãos, no capítulo 3 é chegar no versículo 23. Lá no versículo 23, se você olhar rapidinho aí, está escrito o quê? É o versículo-chave do capítulo 3. Leiam aí. Pois todos pecaram. O objetivo de Paulo, falando todas essas coisas que nós estamos nos reunindo toda semana, falando desse tema pecado, é chegar aqui. Ele quer chegar nesse ponto. Todos pecaram. Mas para ele chegar lá, ele tem que construir o pavimento.
E essa noite ele vai fazer esse diálogo com esse judeu moralista, esse interlocutor imaginário, vai fazer algumas perguntas. Paulo vai fugir da raia? Não. Ele vai refutar. Ele vai apresentar aqui a solução por meio do evangelho, evidentemente. Então, o título do sermão desta noite, Romanos capítulo 3, verso 1 ao verso 8, é Respostas às indagações moralistas. Respostas às indagações moralistas. Quando terminar a mensagem, Felipe vai vir aqui fazer a declaração, porque eu acabei passando, né? Viu, Felipe? Na mensagem vai ter o louvor e você vai fazer a declaração aqui. Então vamos nos pôr de pé, irmãos. Vamos fazer a leitura. Texto sagrado, Romanos, capítulo 3. Vamos introduzir o capítulo 3. É a 15ª mensagem na carta de Paulo aos Romanos. Vocês vão perceber aqui pergunta e resposta. E depois Paulo vai responder também perguntando. Então vamos lá, verso 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não crerem, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da minha mentira, ficar em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que pratiquemos males, para que venham bens? A condenação destes é justa. Amém, meus irmãos. Podeis sentar. Eu tentei fazer uma leitura para que desenhasse na mente de você quem está falando em cada momento aqui. Eu não sei se eu consegui ser um bom intérprete. Mas quem é que começa falando aqui? Paulo ou o moralista? O que vocês acham, meus irmãos? Olhando aí o verso 3. O moralista, né? Muito bem, meus irmãos. Esse parágrafo vai girar em torno dessa dinâmica que vocês acabaram de ouvir aqui. O moralista vai passar a falar. Ele estava ouvindo muito Paulo dizer. Mas agora ele se encoraja e passa a falar. Ele havia ouvido Paulo falar sobre a circuncisão, lembra? O ponto sensível de todo moralista. E agora ele não se contém e ele disse, tenho também o que falar, eu tenho alguma coisa para dizer aqui. E ele vai começar a colocar as suas indagações, as suas objeções. E Paulo vai refutar. Então nós temos que estar preparados para refutar objeções, irmãos, que a gente sempre vai encontrar no nosso caminho. E Paulo está fazendo isso. Aqui é um judeu moralista imaginário. É uma ficção que Paulo criou aqui usando um recurso literário. Mas para mostrar que essas perguntas são reais. Essas indagações são reais. E acontecem no meio da igreja, acontece no mundo, entre essas pessoas que acham que são superiores a outras pessoas. Inclusive religiosos que acham que são superiores a outros crentes.
Então o moralista vai lançar a primeira pergunta no peito de Paulo. E ele começa aqui, como vocês mesmos bem identificaram, no verso 1. Aí ele fala: qual é, pois, a vantagem do judeu? Você falou contra a circuncisão. A circuncisão é a nossa marca, é o nosso distintivo. Então, que vantagem há em ser judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão, já que você, Paulo, não aprova? É como se ele estivesse dizendo mais ou menos isso. Você acabou de dizer. Você que é tão judeu quanto eu, acabou de argumentar que aos olhos de Deus, a circuncisão de um homem, ou a não circuncisão de um homem, de um judeu, de um prosélito, que é a nossa marca, que carregamos, que pertencemos a Deus, você está dizendo que essa marca na carne tem que ser substituída pela marca do coração. Então, qual é a vantagem, então, da nossa tradição? Qual é a vantagem do nosso esforço? De nós fazermos isso aos nossos filhos sempre ao 8º dia de nascimento? Qual é a vantagem de ser judeu, de ser reconhecido por todos como o povo que Deus elegeu, o povo marcado por Deus, marcado no seu corpo por Deus? Qual é a vantagem dentro de tudo isso? Qual a vantagem dentro de tudo isso? Qual a vantagem dentro de tudo isso? O ponto aqui, meus irmãos, do argumento do moralista está nesta palavra que eu repeti. A expressão vantagem. O ponto aqui que nós precisamos observar está nessa expressão aqui, vantagem. É um adjetivo grego. Adjetivo é aquilo que dá qualidade. Então essa palavra grega aqui, ela comunica o quê? No grego, a expressão peritson comunica, ou que foi traduzido para nós, vantagem, comunica a ideia de caráter supremo. Nesse contexto aqui, comunica isso, um caráter supremo, uma coisa ou alguém que está superior a alguma coisa ou outras pessoas. Então essa palavra no grego leva a essa interpretação, ou leva a essa semântica que eu estou mostrando para os irmãos. Alguém que se julga que tem vantagens sobre outros. Existem outras demandas nessa palavra que eu vou abrir para os irmãos, mas no primeiro momento aqui, o judeu moralista falando, é ele mostrando aqui o seu sentimento de superioridade. Porque era assim que ele se enxergava, superior aos outros, superior a Paulo. Você está achando o quê, Paulo? Você está achando o quê? Você, entre os religiosos mais benquistos da nossa sociedade, é considerado como um impostor. O medo do moralista, meus irmãos, era perder essa hegemonia. Era perder o seu lugar de privilégios. Mas lembra que privilégios ele nunca deu valor? Lembra que Paulo elencou alguns privilégios? No sermão passado eu mostrei para vocês. E Paulo falou alguns privilégios que Deus tinha dado ao povo judeu, mas o moralista sempre desprezou os privilégios que Deus colocou, por causa do seu caráter hipócrita, por causa da sua falsa piedade, por causa de todo o seu estereótipo, que mostrava uma coisa, mas por dentro ele era outra. Então, ele completamente quebrava os mandamentos de Deus, colocando no lixo todos os privilégios que Deus tinha dado ao seu povo. Esse moralista não estava interessado em refletir sobre as verdades que Paulo estava mostrando a ele. Ele não quer abrir mão da tradição. Ele não quer abrir mão das suas vantagens, daquilo que ele acha que apela para a sua superioridade. Mas veja como Paulo vai responder o judeu moralista logo em seguida a essa pergunta dele. Veja o verso 2. A resposta se havia vantagem em ser judeu,
se havia vantagem em ser circuncidado. Qual é a resposta de Paulo? Muitas. Muita vantagem. Opa, pastor, mas você acabou de dizer que na semântica essa palavra pode mostrar esse aspecto, mas ela também mostra outros aspectos mesmo. E Paulo é muito inteligente, ele pega carona na palavra para lançar a verdade. Então essa palavra aqui, peritson, que foi traduzido vantagem, Paulo quer extrair a ideia, qual ideia que também essa palavra comunica? Que de fato Deus escolheu mesmo um povo. Deus elegeu de fato. Então, Deus colocou mesmo esse povo que ele elegeu em distinção. E o que Paulo está falando aqui, que tem muita vantagem nisso, é para dizer, foi o beneplácito de Deus. Não foi porque você tinha algum favoritismo, que você era melhor do que qualquer pessoa, mas foi o beneplácito de Deus. E ponto. Deus quis escolher um povo entre as demais nações e nos escolheu. Isso está no mérito divino, somente no mérito de Deus. Paulo está transmitindo aqui a ideia de proeminência, porque essa palavra também comunica essa ideia de proeminência. Um povo que Deus quis, pelo seu beneplácito, escolher para lhe dar um propósito muito distinto. E ele vai continuar respondendo a esse moralista, depois que pegou carona nessa vantagem que ele está dizendo, ele vai mostrar qual o princípio dessa vantagem. Qual o princípio que governava essa vantagem? Claro, essa forma bela da vantagem que Deus deu no seu beneplácito a este povo. Ele vai dizer aqui na continuidade do verso 2. Põe os olhinhos no texto, por favor. Muito, ele diz, né? Muita vantagem. Sobre todos os aspectos. Principalmente, sobre todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados o quê, irmãos? Os oráculos de Deus. Então, sobre muitos aspectos, ser judeu, ser circuncidado, tem as suas vantagens e mostra a eleição. O problema é que o judeu moralista tinha aquele patriotismo acima de todas as coisas. Aquele nacionalismo religioso acima de todas as coisas. Deus nunca quis que fosse assim, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que o motivo principal deste povo ter sido escolhido por Deus, dos judeus ter sido escolhido por Deus, e de Deus ter marcado eles na carne, quando aquela marca na carne apontava para o coração, está aqui nesse termo aqui, principalmente. Esse termo aqui comunica a ideia de influência. Deus levantou esse povo para influenciar. Essa palavra também fala de honra. Deus levantou esse povo para que eles comunicassem a honra, o valor que rege de maneira principal o propósito pelo qual Deus os escolheu. Então os judeus foram escolhidos por Deus com o princípio influenciar, honrar e manifestar o valor da sua eleição, entregando a todos os povos da terra o quê? Os oráculos de Deus. Então a eleição e o ponto principal é esse. É eles levarem a todos os povos da terra os oráculos de Deus. Esse é o privilégio proeminente que havia sobre, e a distinção que havia sobre o povo judeu dentre todos os povos da terra, porque foi entre os judeus que Deus resolveu se revelar, de maneira proposicional. E ele fez isso através da sua palavra, através dos seus oráculos. A expressão oráculos aqui, meus irmãos, tem que ser interpretada por nós como as palavras especiais de Deus. Deve ser interpretado por nós sobre a revelação sobrenatural de Deus.
Por meio de quê? Por meio da sua mensagem que ele entregou na instrumentalidade dos seus santos servos. Então Deus escolheu, no meio do seu povo, homens para entregar o seu conselho, a sua palavra, a revelação de Deus. Oráculos de Deus aqui é todos os escritos do Velho e do Novo Testamento. Num primeiro momento, oráculos de Deus aqui, na mente imediata de Paulo, é os escritos de todos os escritos do Velho Testamento, porque você não tem ainda aqui o Novo Testamento completo. Alguns livros já haviam sido escritos, mas o Novo Testamento ainda não havia todo sido preparado, completo e reconhecido pela igreja. Então, na primeira leitura, Paulo está olhando mesmo aqui diretamente para o Velho Testamento. E todos os escritores do Velho Testamento são judeus, ou são hebreus, ou são israelitas. A maioria esmagadora dos escritores do Novo Testamento também são o quê? Hebreus, judeus ou israelitas. Há um diálogo, uma conversa, uma discussão entre os estudiosos e os teólogos sobre a questão de Lucas, porque para muitos Lucas é um gentio. E há uma relação de dizer que ele era o único que não era um judeu puro. Mas a premissa não cai. Os 40 autores das Escrituras, praticamente todos eles, hebreus ou judeus. Seus escritos são os oráculos de Deus. Deus escolheu esse povo para isso, para que eles entregassem a revelação de Deus. Abram comigo, por favor. O apóstolo Pedro vai falar algo muito interessante no capítulo 1, na sua segunda epístola. Capítulo 1, versículo 20 ao versículo 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 21. Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação. Não veio de nós, não vem dos homens, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo que as escrituras do Velho Testamento, e também a gente pode aplicar aqui, as escrituras do Novo Testamento, não foi dado, esses oráculos não foram dados por mediação humana, não foi os homens, foi a ação do Espírito Santo, foi Deus inspirando esses homens. Usou os homens, sim, eles foram movidos pelo Espírito Santo para entregar os oráculos de Deus. Então, nós hoje estamos aqui sendo edificados pelos oráculos de Deus, meditando a palavra de Deus. Tem uma outra palavra que ele também fala no capítulo 3, no versículo 14 ao versículo 16. Ainda em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Olha Pedro falando, dos escritos de Paulo, coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está colocando em mesmo pé de igualdade os escritos de Paulo, em mesmo pé de igualdade aos escritos do Velho Testamento. Pedro está chamando os escritos de Paulo de oráculos de Deus. Ou seja, por isso que dizemos também que no Novo Testamento são os oráculos de Deus. A vantagem era essa, irmãos, principal. Deus escolheu o seu povo para entregar a sua palavra ao mundo. Agora vamos ver a segunda
pergunta aqui no verso 3. Volta lá agora para Romanos, verso 3. É triste a realidade do moralista, por quê? Porque, mesmo sabendo, e Paulo dizendo para ele, que Deus escolheu o seu povo, os judeus, para entregar os oráculos, eles não eram obedientes aos oráculos. Eles quebravam os oráculos. Eles quebravam o mandamento. Eles fingiam cumprir, mas na verdade eles anulavam particularmente esta vantagem nas suas próprias vidas. Então vai aí um ponto para a gente refletir. Ter acesso ao oráculo de Deus, ouvir a sua palavra, ler as escrituras que o Senhor nos deixou revelado a sua vontade, mas não cumprir os oráculos, não obedecer os oráculos, é anular essa vantagem que nós temos, irmãos. Nós temos a vantagem, porque foi compartilhada a nós a revelação de Deus. E pelo que Deus nos fala pelas Escrituras, nós encontramos o caminho da santificação. É por meio da Bíblia que nós somos purificados e santificados. O que Jesus falou para os seus discípulos? Vocês estão sendo purificados pela mensagem que eu vos tenho entregado. Então é a palavra de Deus que nos lava e nos purifica, a vantagem que temos diante deste mundo tão sujo e tão vil. Mas quando nós não acolhemos os oráculos de Deus, quando nós não obedecemos os oráculos de Deus, o que acontece? Essa vantagem é anulada em nós. Nós acabamos repulsando a verdade e o oráculo de Deus em nossas vidas e agimos como qualquer um moralista. E procuramos ficar nas tradições, no que achamos que é certo, enquanto a palavra de Deus apela à nossa consciência, apela ao nosso ritmo de vida, nos mostrando que devemos mudar e nós queremos viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, nós não podemos anular os oráculos de Deus em nossa vida, rejeitando aquilo que Deus está falando aos nossos ouvidos. Veja agora a segunda pergunta que o moralista faz. Paulo deu a resposta para ele. Mostrou para ele o princípio. Mas ele não se contém, porque, meus irmãos, lembra que eu falei? Quando você mexe naquilo que o moralista beatifica, ele fica ensigueirado. Então ele lança outra pergunta. E daí? E daí, primeiramente, tudo bem, recebemos os oráculos. E daí, se alguns não creram na verdade que nós recebemos? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles viria a desfazer a fidelidade de Deus? Eles falando, eles não acreditaram nos oráculos que os nossos profetas entregaram. Ele não olha nem para si mesmo. Sabe como desvia a responsabilidade? Ele, em vez de falar assim, é verdade, o Senhor entregou os oráculos e eu estou quebrando isso. Eu estou sendo, lembra que ele falou? Eu estou furtando, eu estou adulterando, eu estou levantando ídolos. Lembra, irmãos, capítulo 2? Eu estou quebrando os oráculos, Paulo, é verdade. Eu estou perdendo a vantagem. Não, ele olha para o outro, ele aponta sempre, porque a atitude do moralista é nunca olhar para si. Lembra do texto também que o Senhor Jesus falou? Você está pronto para tirar o cisco do olho do irmão, mas não está vendo a trave que está no seu. Então ele olha para o outro e diz, e daí? É como se ele estivesse dizendo, eu recebi, eu creio, mas eles não. E Deus vai invalidar a promessa que fez a nós, que recebemos os oráculos? A ideia desse moralista aqui, irmãos, gira em torno da seguinte questão. Sabemos que, de fato, alguns judeus, ao longo da história, realmente não creram. Nem todos os judeus seguiram os oráculos. Todavia, é justo a falta de fé deles torne a fidelidade de Deus ineficaz para outros religiosos como eu? Será que a incredulidade de outros nossos irmãos vai impedir Deus agir graciosamente para o povo que ele acolheu? A questão que ele estava colocando diante de Paulo é isso. Então você agora vai dizer que Deus está anulando todas as promessas e tudo que ele falou, porque simplesmente alguns estão quebrando o oráculo? Ele não está se assumindo, ele está colocando a culpa no outro.
A falta de fé desses judeus incrédulos aboliria a expressão fidedigna de Deus para com o seu povo? Aqui está embutido aquela forma de vida irresponsável, irmão. Pessoa que acha que viver irresponsavelmente, porque existe um sol brilhando sobre a cabeça dele, e vai tudo dar certo. Então pessoas querem viver de maneira irresponsável. Por quê? Porque acha que tem alguma coisa onde pode se segurar. Meus irmãos, está claro aqui que esta pergunta é uma pergunta sem juízo. Porque primeiro, não sei se você percebeu, ela está bulindo, ou ela está tocando aqui, de maneira muito insana, muito irresponsável desse judeu moralista, ela está tocando aqui nos atributos de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, em seu atributo, ele é imutável. Deus não muda. A fidelidade de Deus não é um status divino. Não é uma questão de estado, de um momento. A questão da fidelidade, a imutabilidade de Deus, é a qualidade do seu ser. Ele é imutável por natureza. Ele é fiel em sua natureza. Ele é fiel, sempre foi fiel no passado, ele é fiel no presente, e de eternidade em eternidade ele continuará sendo o mesmo Deus fiel. E a resposta de Paulo a essa pergunta aqui desse moralista, carrega isso que eu estou dizendo para vocês. Quando Paulo vai entregar a resposta a esse judeu moralista, quebrando essa sua lógica completamente distorcida. Ele vai dar uma resposta a ele acachapante, porque ele vai usar aqui o não mais enfático da língua grega. Toda vez que ele aparece, eu procuro sempre enfatizar aos irmãos que, olha, aqui é a palavra grega mé. E você vê aí do verso 4. De maneira nenhuma. É essa expressão, essa partícula negativa grega mais enfática do idioma do Novo Testamento, que foi traduzida para nós aqui não como um simples não. Muitas vezes é traduzida como não. E aí eu tenho que fazer o trabalho de mostrar para vocês, olha, é de jeito maneira, nunca pense nisso, não é dessa forma. Mas aqui os tradutores quiseram realmente não colocar um não, eles colocaram de maneira nenhuma para dizer, olha, Paulo está falando aqui, pare de pensar em um absurdo deste. Moralista, não cogite uma coisa dessa, Deus jamais mudou e nunca mudará. Paulo continua respondendo a ele, depois dessa partícula negativa enfática que sacudiu ele por dentro. Ele vai dizer, seja Deus o quê? Verdadeiro, que é também um atributo de Deus, ele é verdade, não é isso? Não é isso, irmãos? Ele é a verdade, não é isso? É a sua natureza. Seja Deus verdadeiro, e quem que deve ser mentiroso? Quem? Todo homem mentiroso. Porque todo homem realmente é mentiroso. Paulo está apontando o dedo para eles e dizendo, quem é mentiroso aqui é você. Quem não vive na verdade aqui é você. Quem não tem sido fiel aqui é você. Porque Deus é fiel. Deus sempre foi fiel. Os homens até mudam. Homens começam até a caminhada bem, mas podem ser fisgados no pecado no meio do caminho, e aí mudam, deixam o caminho da fidelidade, abandonam o caminho da retidão, da santidade, e acabam abraçando o engano, o pecado, a mentira. Esse judeu moralista aqui, desde criança, aprendeu a temer a Deus, mas subiu-lhe ao coração o apogeu, a fama, os privilégios distorcidos, que levou seu coração para fora da vontade de Deus, e agora ele se encontra assim. Mas Deus não, Deus é puro, irmãos. Deus é santo, ele não muda em seus caminhos. Ele é imutável, ele é santo, ele é perfeito, ele é bom, ele é eterno. E Paulo já vem dizendo isso em outro lugar, ele falando na sua segunda epístola, capítulo 2 de Timóteo, verso 13, ele também fala
algo que lembra muito isso que ele está confrontando ao judeu moralista. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, ele falou assim: se somos infiéis, lembra que quando esse se aparece, lembra daquele caso grego que eu já expliquei a vocês na quarta-feira? Quem não vem para quarta-feira por conta de oração está perdendo uma exposição em Filipenses, está sendo uma grande bênção, viu, irmãos? Esse se aqui não é dúvida, é uma vez que. Uma vez que somos infiéis, quando manifestamos infidelidade, o que Paulo diz aqui? Ele, que é Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se à sua natureza, a si mesmo, quem ele é. Então, o homem, como Paulo está dizendo, seja todo moralista mentiroso. Seja um homem mentiroso, mas Deus não, Deus é fiel, Ele não muda. E é bom saber disso. Porque nós às vezes falhamos, irmãos, erramos, nós mentimos muitas vezes, nós pecamos em diversas ordens de pecado, mas Deus, pela sua fidelidade, nos perdoa. Porque Ele não muda. Se Ele falou que no seu Filho nos redimiu, essa redenção é eterna. Deus escolheu o seu povo e lhe fez promessas, irmãos. E ele não quebrou essas promessas que ele fez. Deus não mentiu quando disse que iria sustentar esse povo, que ia guardar esse povo, que ia livrar esse povo, que ia enviar um Salvador para esse povo. Ele não mentiu, ele fez isso. Agora, o que cabia a esse povo? Não quebrar parte da sua aliança, como eles sempre faziam. Deus nunca quebrou a sua aliança, mas o povo sempre quebrava. Isso também se aplica a nós aqui, a igreja. Deus continua sendo fiel. E a igreja precisa o quê? Responder com fidelidade. Ser fiel, cada membro dessa igreja, cada discípulo aqui de Cristo, precisa ser fiel dentro deste mundo, onde nós vivemos aqui. Essa verdade também que Paulo está construindo aqui em Romanos, que eu falei para vocês aqui em Timóteo, também reverbera em uma outra expressão lá em Tito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler? Tito capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. Os eleitos de Deus que ele está falando aqui é o povo escolhido de Deus, e ele está sendo específico aqui com a igreja, que inclui judeu, que crê em Jesus, e qualquer povo, qualquer tribo, raça e nação. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode o quê, irmãos? Deus que não muda, Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra. Lembra, tem conexão do que ele está construindo lá em Romanos. Mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Amém? Todo homem, meus irmãos, que acolhe o caminho da mentira, do engano, ele decai desta graça. Ele se deforma nos pecados. Mas aquele que permanece no trilho da verdade, do oráculo de Deus, dos oráculos de Deus, esses viverão as promessas fidedignas do Senhor em sua vida, porque Deus é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir. E o autor sagrado completa essa resposta dizendo ainda lá no verso 4. Volta comigo, por favor, em Romanos, na continuidade do verso 4. Segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Está escrito aonde? Ele está dizendo aqui, Paulo, apontando para o moralista, porque está escrito. O moralista sabia muito bem onde estava escrito essas palavras aqui que ele acabou de citar. Está escrito lá em Salmos, irmãos. Abra comigo. Salmo 51, versículo 4.
no episódio em quando Davi estava confessando os seus pecados, porque ele havia cometido grande pecado de adultério, pecou contra o Senhor, tomando a Betseba. E não somente isso, ele também colocou Urias, o heteu, em uma condição para ser assassinado. Ele confeccionou o assassinato de Urias, seu guerreiro. E ele, quando estava com o coração arrependido, ele falou exatamente essas palavras aqui. É dessas palavras que Paulo toma a citação e coloca no peito do moralista. Você lembra de alguém, de um de nós também, quando errou, o que ele fez? O homem segundo o coração de Deus, que o dia foi contra esse testemunho, ele disse assim, Davi: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É aqui que Paulo pega essas expressões e joga lá no peito do moralista. O que Paulo está falando aqui, irmãos, usando as palavras de Davi? Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho consciência. Davi tinha consciência, ao moralista, que ele pecou. Quando um homem piedoso tem consciência que falha, ele não aponta o dedo para ninguém como você está fazendo. Você está apontando o dedo, mas Davi disse, eu pequei. Então alguém piedoso quando falha, fala o quê? Eu estou completamente errado. Foi eu que falhei. A responsabilidade é completamente minha. E a tua palavra, os teus oráculos, são verdadeiros. Eu pequei, eu sou responsável. Quando o Senhor me julgar pelo teu oráculo ou pela tua palavra, e Ele me mostrar claramente pela tua palavra que eu errei, eu vim me curvar a ela. E eu vou entender, falhei contra a santidade do meu Deus. Pequei contra o meu Senhor, contra a sua verdade, insultei a sua verdade. E a sua mão pode pesar sobre mim, o peso da sua mão, o juízo que o Senhor pesar sobre mim é justo. E Davi perdeu o seu filho. Davi teve a sua casa colocado de perna para o ar. Era a mão de Deus pesando no coração deste homem arrependido. E o que Davi entendia? É justo. Porque eu errei. Eu sou responsável. Um moralista não enxerga isso, irmão. Ele aponta o dedo, ele aponta a arma para o outro e atira. Ele não vê o seu próprio coração. Por isso que Paulo lança as palavras de Davi nos peitos deste moralista para dizer, esse é o caminho que você deve fazer. E esse é o caminho, irmãos, que nós devemos fazer quando erramos. Quando nós pecamos. É dizer, eu errei, eu falhei, eu pequei, é minha responsabilidade e a tua palavra me mostra e eu me curvo a ela e pode pesar, meu Deus, a tua mão sobre mim, porque toda a justiça que o Senhor colocar sobre mim pela tua palavra é de fato justo e eu aceito. Então nós não fugimos, nós não corremos da correção de Deus. Nós acolhemos, nós recebemos, irmãos. A terceira indagação do moralista está no 5º versículo. E ela agora vem com um tom completamente desmascarado, um tom pragmático completamente desmascarado. Ele estava guardando essa na manga. E aqui parece que é a pior pergunta dele. Veja o verso 5. Mas, ou entretanto, todavia, Paulo, seus argumentos aí. Se a nossa injustiça, olha que coisa, irmãos. Se a nossa injustiça traz a lume ou a luz, a justiça de Deus, que diremos? Porventura, Deus será injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Aqui, irmãos, é um questionamento pragmático, descarado. Gira em torno
mais ou menos nessa ideia aqui. Paulo, uma vez que os nossos próprios pecados, os pecados do judeu, estou nem falando dos pecados dos outros lá, mas os pecados dos judeus, ou as nossas próprias atitudes pecaminosas, servem de modelo para exemplificar, ou um modelo exemplar para os demais povos da terra. Não seria uma injustiça a Deus então nos punir? Se nós pecamos, Paulo, pelo que você está falando aí, nosso pecado está mostrando a todos os povos como Deus quer que a gente viva, como Deus é santo. Então, Paulo, os nossos pecados estão servindo um propósito. A nossa forma que você vive aí condenando está servindo algum propósito para que todos vejam como Deus quer que os homens de todos os povos vivam. Dessa forma, não seria injustiça Deus depositar a sua ira e nos punir, Paulo? Esses pecados estão a serviço de Deus, Paulo. Meus irmãos, isso aqui, ele está tornando ainda mais pragmático quando ele diz assim, ó, falo como homem. Ou seja, Paulo, eu vou me despir aqui por um momento da minha religiosidade moralista, como você vive aí apontando. Tá bom, eu vou me despir um pouquinho. Falo como homem, não me veja como um religioso, não. Vamos usar a obviedade aqui, Paulo. Vamos usar aqui a lógica. Então, me veja aqui como um homem normal. Não me veja como um religioso, não, que você está condenando como um moralista. Vamos olhar aqui do ponto de vista natural. Esse é o problema, irmão. O pragmatismo sempre quer levar as pessoas a olhar sempre para o ponto de vista natural. Sempre para o ponto de vista lógico. É quando as pessoas, irmãos, querem justificar os fins, o fim pelos meios. Isso é pragmatismo. E existe pragmatismo religioso. É como muitos podem dizer, eu fiz isso, eu fiz. E está errado mesmo. Mas eu fiz com boas intenções. Você está entendendo? Não, outros dizem assim, não importa a forma como seja feito. O que importa, não importa o meio que você vai escolher, o que importa é o resultado. Já viu pessoas falarem isso? Isso é pragmatismo, irmão. Isso é um problema. Essa ideologia pragmatista está nos nossos dias. Infelizmente, na concepção de muitos crentes, que tomam os meios que fazem e não assumindo os seus pecados, acabam usando esse discurso. A minha intenção não era amar. Não importa, mas olha o final. No final, tudo cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda usa a palavra. Então nós não podemos acolher essa espécie de pragmatismo em nosso meio, em nosso coração, como qualquer moralista faz. Não nos esqueçamos que todo homem, todo crente é inteiramente responsável. Que quando mesmo nós, estando aqui, irmãos, debaixo da soberania de Deus, o propósito santo de Deus sempre será cumprido, e isso não foge ao princípio. Nós somos e continuaremos sendo responsáveis. Você peca, eu peco, está tudo debaixo de um plano maior, que é o plano de Deus. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade, e por isso nós não devemos ter um argumento pragmatista ou pragmático. Lembremos daquilo que um dia Tiago falou em sua epístola. Deus não tenta ninguém, ele não pode ser tentado e a ninguém tenta. Porque muita gente fala assim, Deus sabe que eu sou fraco, para fugir da responsabilidade. Se você é fraco, então se fortaleça. Não fique nesse argumento, Deus sabe que eu sou fraco.
Deus sabe as minhas fraquezas. Oh, Deus sabe, né? Deus é misericordioso. Ô, irmão, está na hora de vencer esse tipo de argumento, esse tipo de desculpa esfarrapada. Por quê? Em outro lugar também está escrito: o que o homem plantar, o que vai acontecer, Clério? Certamente ele vai o quê? É a responsabilidade, irmãos. O que a gente planta, a gente colhe. Deus não se faz desses argumentos pragmáticos, irmãos. A justiça pragmática deste mundo é falida diante de Deus, então não é nosso argumento. Não adianta mentir para proteger ninguém. Eu vou mentir para proteger, para cobertar, para guardar. Não adianta. Você está procurando o conceito pragmático, eivado no pecado. Não adianta mentir para proteger ninguém. Não adianta roubar para alimentar um faminto. Não adianta roubar para fazer o bem ao outro. Que é isso? Não adianta fingir que está aceitando, quando na verdade é mentira no teu coração. O que é certo, irmãos, é certo. O que é justo. E isso é o que deve ser feito. E é isso que glorifica a Deus. Vamos acabar com essa falácia que existe por aí no ditado, um dos ditados mais pobres teologicamente. Deus escreve certos por linhas, hein? Acaba com esse discurso desgraçado. Deus escreve certo com linha certa. Tem essa de que Deus escreve certo com linhas tortas. Isso é um discurso pragmático. Isso é para atenuar a responsabilidade, mas não atenua a responsabilidade diante de Deus. O homem continua sendo responsável e o pragmatismo continua sendo perigoso. O nosso Deus, ele transforma sim o mal em bem. Lembra, nós estávamos fazendo a exposição pela manhã, a história de José. E quando José se revelou aos seus irmãos, lá em Gênesis 50, versículo 20, ele disse assim: olha, vocês até intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês intentaram em bênção. Então Deus faz isso. Mas quando José estava falando isso, quando José estava falando isso, José não estava tirando a responsabilidade dos ombros dos seus irmãos. Não isso. Ele estava mostrando ali aquela tensão, responsabilidade do homem e soberania divina. Apesar das suas responsabilidades, Deus continua sendo soberano. A soberania de Deus não isenta ninguém de suas responsabilidades. Então, não são os argumentos pragmáticos deste mundo que vai mudar esse princípio espiritual. Não muda. Agora veja a resposta que Paulo começa a construir, porque aqui eu estou na pergunta, na pergunta pragmática do judeu moralista. Mas Paulo tem que construir a sua resposta. Como essa pergunta é tão descarada, como eu falei, e tão louca, Paulo vai construir e vai elaborar, e ele vai tomar, não somente em uma expressão, um verso, ele vai tomar os seguintes versos aqui. E ele começa no verso 6, desmascarando aqui, ou desmontando esse argumento pragmático. Ele vai dizer: certo que não. Certo que não aqui é a partícula negativa também. A partícula negativa grega, mais enfática. Novamente ele diz: de jeito maneiro, ou certo que não. Não pense nessas coisas. Por que que ele... Aí ele vai continuar dizendo: do contrário, como julgaria Deus o mundo? Paulo está dizendo, se Deus fosse passar a mão na cabeça de alguma forma de pecado, qual é o critério que ele vai usar lá no final? Qual o critério que ele... Você acredita no fim do mundo? Não acredita no fim do mundo? Quem é que duvida que vai acontecer o fim do mundo? Quem é que duvida que Deus não vai julgar os homens? Nem o judeu moralista duvidava disso. Ele sabia. Desde os oráculos do Velho Testamento, ele sabia que haveria o dia do juízo. E se Deus fosse condescendente com alguma forma de pecado, que critério ele iria usar para julgar os homens, meus irmãos? Por isso que Paulo disse, de jeito nenhum. Esse argumento seu é falido, de jeito
maneira. Haverá o dia que todos os homens estarão diante de Deus. E quando Paulo falou aqui, Deus julgará o mundo, ou julgará Deus o mundo, ele está apontando para o moralista o dia, e lembrando a ele desse dia do juízo, é o dia escatológico. Haverá o dia em que todos os homens, toda essa audiência aqui estará diante de Deus, diante do tribunal de Deus. Todos os homens estarão diante do Senhor e serão abertos lá os livros que eu já venho reiterando aqui aos irmãos. E os livros das obras vão ser abertos sim. E toda a infâmia dos homens está registrada ali. Os seus pecados, seus pensamentos, suas palavras. Todas as vezes que você rejeitou a justiça de Deus, toda vez, ó moralista, que você quebrou os mandamentos divinos, toda vez que você rejeitou o evangelho pela dureza do teu coração impenitente, cada ato seu está registrado e nenhum dele faltará. Nada ficará de fora. Você está achando que os seus atos que você comete, Deus esqueceu, Deus virou o rosto e essa aqui eu vou deixar passar. Não existe isso. Está tudo registrado e você é inteiramente responsável. E haverá condenação depois que for lido todos aqueles atos e que aqueles atos não foram lavados pela justiça de Cristo. Haverá condenação e ira eterna sobre os pecadores impenitentes, a menos que eles se arrependam e creiam no sacrifício substitutivo de Cristo. É isso que Paulo está apontando aqui para o moralista. É isso que todos nós devemos ter aqui, irmãos. Aquele que se acolher em Jesus Cristo, aquele que entregar a sua vida a Ele, fugirá dessa condenação eterna e viverá a glória eterna e não receberá o dano da segunda morte. Haverá o dia do juízo, sim. E Paulo continua aqui a sua resposta, tomando o seu próprio exemplo. Então ele falou, de jeito nenhum. Deus, qual é o critério que Deus vai usar se ele começar a aprovar algumas atitudes pecaminosas? Deus não aprova pecado nenhum. E aí Paulo vai agora tomar o seu próprio exemplo. E vai ser irônico agora, usando essa diatriba, ele vai ser até irônico com esse moralista, porque esse moralista estava debochando de Paulo o tempo inteiro. E aí ele vai falar no verso 7. E se por causa da minha mentira ficar em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Paulo pergunta aqui ao moralista. Você já me fez algumas perguntas, então, se no teu conceito que você tem aí, Paulo está falando o seguinte aqui, assim para eles. Todos vocês religiosos, judaizantes, me têm perseguido em todos os lugares que eu passo. Porque Paulo era perseguido em todos os lugares que ele passava. Ele era perseguido, ele foi apedrejado, ele recebeu dos judeus 2 quarentenas de açoites, menos uma. Então, aonde eu vou e prego a palavra de Deus, a verdade de Deus, vocês me perseguem. Vocês me acusam dizendo que eu sou mentiroso. Em várias epístolas, Paulo falava isso. Vocês dizem que eu sou impostor. O meu apostolado, vocês dizem que não são legítimo, que não é legítimo. Que eu tenho praticado o pecado de ir contra a lei de Moisés, que eu tenho blasfemado contra Deus. Vocês estão dizendo que eu falo mal da circuncisão, que eu falo mal das nossas tradições do nosso povo. Quando eu falo da guarda do sábado, quando eu falo do nosso calendário judaico, quando eu falo da nossa dieta alimentar, quando eu falo que a salvação não é por obras, nem pela guarda da lei, mas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, tudo isso vocês têm dito que é ensino mentiroso. Vocês dizem que eu tenho enganado, que eu tenho pecado. Então, se para vocês tudo isso é mentira e pecar contribui, então me deixem mentir à vontade. Me deixem em paz, para que eu continue pregando aquilo que vocês julgam ser mentira. Então vocês me deixem em paz, para que eu continue fazendo a vontade de Deus. Uma vez que vocês dizem que viver pecando vai revelar a misericórdia, viver mentindo vai revelar a misericórdia e a vontade de Deus para os homens.
Não é esse o pensamento de vocês? Não é esse o pensamento moralista? Que o pecado, na verdade, traz benefício para as coisas espirituais? Não é esse? Então me deixe falar as minhas mentiras. Com aspas aqui, viu, irmãos? Deixe-me livremente falar as minhas mentiras. Deixem de me perseguir por isso. Deixe de dizer que eu sou pecador. Porque então é contraditório ao conceito que você tem, moralista. Esse conceito pragmático. Eu estou derrubando por terra. Não procurem querer me destruir pelas mentiras que eu prego. Deixe-me espalhar essas mentiras, porque essas mentiras estão revelando a vontade de Deus. Irmãos, Paulo está sendo aqui irônico com ele. Por quê? Porque é verdade que Paulo nunca pregou mentira. O que Paulo pregou foi toda a justiça de Deus. É verdade que o apostolado de Paulo não foi segundo os homens, mas foi segundo Cristo. Paulo sempre falava isso. Foi o Senhor que o escolheu. E é claro que ele nunca foi contra a lei. Ele falava que a lei era boa, mas ele sempre apontava que a lei mostrava a realidade do homem, que a lei nunca foi colocada para redimir ninguém, mas para mostrar a realidade do homem e apontar para o verdadeiro Redentor, que é Jesus Cristo. Sempre o ministério de Paulo apontou para a verdade, apontou para Cristo. E aqui no verso 8, ele vai encerrar sua resposta ao moralista, derrubando de vez esse argumento pragmático dele, mostrando que essa forma pragmática de pensar nunca foi o seu discurso nem dos seus companheiros. Vejam comigo aí o verso 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? Paulo está dizendo assim, ó, nem eu, nem nenhum dos meus companheiros e nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus pregava isso, a libertinagem, a forma livre de viver de qualquer maneira. Nunca incentivamos isso. E se alguém afirmar isso, moralista, não passa de difamação e calúnia. Porque nós não aprendemos isso do nosso Senhor. Nós aprendemos a verdade. Uma vez que esse conceito pragmático nunca fez parte de Paulo e nem dos seus companheiros. E no mesmo fôlego, Paulo vai dizer para eles, no final do verso 8, vai dizer para o moralista, a condenação destes que são caluniadores, esses que dizem estas coisas mentirosas a meu respeito e a respeito do evangelho, a condenação deles é o quê? Justa. Paulo está dizendo assim, Deus vai julgar você. Deus vai julgar todos os que pensam dessa maneira. Paulo está dizendo assim, olha, essa justa condenação não é um ponto pessoal. Ele não está defendendo primeiro a sua própria pessoa. Claro que está ali embutido. E Paulo se defendia também. Mas o que ele está querendo comunicar aqui é que os pensamentos desses difamadores estavam não somente contra Paulo e seus companheiros e contra as mensagens dos outros apóstolos, mas contra a mensagem de Cristo, contra o evangelho. Eles estavam difamando, na verdade, o evangelho. E Paulo está dizendo que todo aquele que rejeita o evangelho e que insulta o evangelho, o que está reservado para estes é justo. Então, meus irmãos, toda a zombaria feita ao Pai, feita ao Filho, feita ao Espírito Santo, quando se recusa o evangelho, será aplicada pela parte de Deus justa punição. Ira cairá sobre aquele que rejeita a mensagem da cruz. Esse arremate final aqui de Paulo, como resposta a esse moralista, deve também reverberar no nosso coração aqui. Porque em nossas almas deve ecoar, meus irmãos, esta verdade. Está chegando o dia da justa retribuição. Está chegando o dia da justa condenação. Está chegando o dia do castigo eterno. Isso tem que reverberar dentro de nós. Está chegando o dia que haverá condenação para a morte eterna. Isso tem que reverberar no coração do salvo.
Isso tem que reverberar no coração daquele que ainda não fez uma aliança com Deus. Tem que reverberar no coração do salvo para que a gente pregue o evangelho a todos. Para que essa verdade, quando esse dia chegar, não alcance este nosso parente, essa nossa pessoa que nós amamos, não alcance eles com esta ira, com esta indignação. Deve ecoar no teu coração, pecador, para que você seja livre desse castigo eterno. É um castigo que nunca vai acabar. É uma condenação, é uma morte eterna, é uma morte que nunca acaba. É uma destruição que nunca se acaba, irmãos. Isso também me lembra aquilo que o autor aos Hebreus escreveu. Abram comigo. Hebreus capítulo 10, verso 29 ao verso 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de ter concebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra este pecado. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou de 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profanou o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que diz: a vingança cabe a mim, eu lhe darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos, esta noite, a romper todas as indagações moralistas, a romper todo sentimento pragmatista ou pragmático. Que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, abra os nossos olhos para que venhamos contemplar a graça do Evangelho de Jesus. E você possa, somente por Jesus, viver a liberdade que Ele conquistou para você na cruz. Esse moralista não conseguia ser um homem livre porque ele não acolhia aquilo que Jesus fez, a obra que Ele fez na cruz do Calvário. E ele procurava viver de maneira pragmática. Você não precisa viver assim. O que você precisa é da graça de Cristo. O que você precisa é ser livre. Você precisa ser salvo. Porque o dia da condenação justa está chegando. E somente Jesus é aquele que pode lhe livrar dessa condenação. Somente Ele pode lhe levar salvo para o céu. Somente Ele pode fazer a tua vida mudar e você sair desses efeitos perniciosos e, enfim, receber a glória eterna no nome de Jesus. Que o Senhor acolha essa palavra no seu coração e lhe salve no nome santo de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor e depois a sociedade masculina irá cantar, mas antes da sociedade masculina, pode já vir, meu filho, aqui. Pai, nós queremos pedir a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia agindo em nosso meio, nos convencendo, Pai, das nossas responsabilidades que temos diante de Ti. Nós não podemos viver, Senhor, de forma pragmática, com o conceito pragmático deste mundo, mas que possamos nos acolher no sacrifício de Jesus, nos recolher, Senhor, no ato salvador do Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, vertendo o seu sangue para nos redimir de todos os nossos pecados. Eu oro, meu Deus, para que todos que aqui estão nessa noite possam
vencer, meu Deus, qualquer reflexão pragmática no seu coração. Que nós não venhamos nos apegar nos meios em buscar um fim, mas que todas as nossas reflexões sejam pautadas nos oráculos de Deus. A tua palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salva, ó Senhor, este homem ou esta mulher que aqui entrou essa noite e que ainda não havia feito uma aliança contigo. Que reverbere no seu coração agora a realidade de que o dia do juízo está chegando. De que esta pessoa é inteiramente responsável diante de Deus. E que ela confesse os seus pecados no nome de Jesus. E seja livre desta condenação que certamente abaterá todos os pecadores impenitentes. Ele confesse os seus pecados em Jesus e receba a nova vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.